Olá, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram após os nossos últimos vídeos? Espero que todos bem. Hoje nós estamos aqui numa data bastante especial para comemorar e parabenizar todos os nossos professores. Essa profissão linda, né, que é uma carreira assim que muitos não valorizam, mas que é o mestre dos mestres. Então, eu achei muito importante a gente falar um pouquinho sobre os professores e trazer essa homenagem para eles. E aqui comigo, que também é professora, está a Rita. Vocês lembram da Rita? Ela já esteve comigo aqui nos 2 ou 3 vídeos. A Rita é minha irmã, ela é professora, pedagoga, atua na área e ela vai ajudar a gente um pouquinho nesse vídeo, meus amores. Então, Rita, se quiser falar um oi para as nossas lindezas. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu canal de novo, tá? Eu que agradeço. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre a vida dos professores. Isso mesmo. Então, meus amores, como eu sempre faço, eu pesquisei sobre essa profissão, sobre o surgimento dessa profissão, que é uma das mais antigas que nós temos na nossa existência. Eu até trouxe uma matéria, vou ler um trechinho bem rapidinho para vocês aqui, ó. O filósofo grego Sócrates foi professor de Platão. Olha que interessante, né? E o Sócrates, ele não ensinava nas escolas, né, na faculdade, igual a gente tem hoje, né? Ele fazia isso em locais públicos, em praças públicas. Ele fazia perguntas à população, estimulando as pessoas a pensarem, né? Obrigava as pessoas a pensarem. Então, é assim do surgimento, né, da profissão de professores. Então, meus amores, essa data, 15 de outubro, ela foi decretada por meio de um decreto federal, 52.682, de outubro de 63. E esse dia escolhido, ele faz referência ao imperador Dom Pedro I, que criou no país, na ocasião, a Lei Imperial sobre o ensino elementar no Brasil, conhecida como a Escola de Primeiras Letras. É isso, né, Rita? Isso. Então, Rita, e a gente falando sobre a valorização dos professores, né? Eu pesquisei também nessas pesquisas, meus amores, que em outros países a profissão professores são muito bem valorizadas, como por exemplo na Finlândia. Eu pesquisei que quando chegam no aeroporto, são professores, vai viajar, ou chegam, até tapete vermelho estendido. Nossa. Os professores tem um super respeito. E quando a gente fala em respeito, não é só questão salarial, é um respeito muito grande pela profissão, por essa profissão que forma outras profissões. Não sei se você também estudou sobre isso. Sim. Que em outros países essa profissão é bastante valorizada. Sim. Né? Que isso possa, já te falar um pouquinho, mas que isso possa, né, servir de exemplo, né, para os nossos governantes, que eles possam se inspirar nesses países, saber como é que eles fazem, buscar formas para que haja mais valorização dos professores. Não é isso? É verdade. Um dos países também que mais valoriza os professores é o Japão, né? A França também valoriza, né, os profissionais de educação. E o Brasil está um pouco atrasado aí nesse quesito. Então, vamos aproveitar agora que a gente está aí, né, elegendo os nossos governantes independentes de partido, e cobrar, né, dos nossos governantes essa valorização para essa classe de professores, de profissionais que tanto se dedicam, tanto batalham, tanto lutam e tão poucos valorizados são. Então vamos aproveitar, meus amores. Então, meus amores, só trazendo um pouquinho da data, de como surgiu a data. A Rita, me corrige se eu estiver errado, se você quiser complementar algum ponto sobre o surgimento da data, né? Vou deixar ela falar à vontade. E eu queria, Rita, assim, fazer uma pergunta e que você respondesse para as pessoas que estão assistindo. Dentre tantas outras profissões que a gente tem, né, no nosso mundo, vamos dizer assim, por que você escolheu ser professora? A profissão de ensinar? Bom, como eu disse mais uma vez, é um prazer estar aqui no seu canal de volta. E a profissão de professora, ela surgiu há muitos anos atrás ainda na minha infância, tá? Quando eu era criança, eu gostava muito de estudar, gostava muito de ir para a escola, era uma aluna muito aplicada, né? E eu me lembro até hoje, né, da minha primeira professora, né, de alfabetização, o nome dela era Olga. E foi por meio, assim, dessa professora que
foi despertando em mim essa vontade, porque como eu terminava minhas atividades assim, primeiro que os outros alunos, que eu tinha mais facilidade de entender as coisas, ela colocava eu para auxiliar algum colega. Ela sempre colocava, quase todos os dias. Então, desde pequena eu vi que eu gostava, né, de fazer aquilo e comecei a auxiliar os meus amigos e começou a surgir essa vontade, de ser professora. Foi aumentando a inspiração, assim, baseada no que você... Mas aí agora, se você me permite, eu vou falar um pouquinho disso. Por quê? Porque isso era uma coisa, assim, da minha infância, né? É claro que quando a gente fica adulto, a gente tem vários outros contratempos, né? Então, eu tive meus filhos, né? E toda aquela vida, né? De atender as necessidades básicas da família, né? Então, eu precisava trabalhar, precisava cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Então, à medida que eu fui crescendo, eu deixei, assim, esqueci dessa vontade que eu tinha. E aí, eu pensando, né, nessa entrevista, eu me lembrei de um fato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pode compartilhar. Né? Porque a gente, às vezes, a vida toma outros rumos, né, diferente do que a gente planejou, mas eu penso que, né, como a minha irmã sempre fala aqui no vídeo, né, que Deus olha sempre pra gente, eu penso que Deus sempre olhou por mim. Então, antes de eu me tornar professora, eu tive outras profissões, e numa dessas empresas que eu trabalhei, eu era auxiliar de serviços gerais no Hospital Nossa Senhora das Graças aqui de Rio Preto. Eu conheci uma colega de trabalho, o nome dela era Cleusa. Não esqueço também, Cleusa. As pessoas importantes na vida a gente não esquece. E a Cleusa, ela tinha vindo da Bahia, não tinha oportunidade de estudar lá na Bahia, não teve, né? E ela veio aqui para o estado de São Paulo, a gente se conheceu. E nas horas dos nossos intervalos, né? Na hora do almoço, na hora do intervalo do lanche, a Cleusa, ela estudava. Ela falava que ela queria terminar os estudos dela. E muitas vezes ela vinha perguntar para mim se eu podia ajudar ela. Então, foi por meio dessa pessoa que Deus colocou na minha vida, né? Que Ele me relembrou, né? Do tanto que eu gostava de fazer isso. Então, isso foi em 2006, eu acho, não tenho certeza, mas foi 2006 que eu conheci essa pessoa. Na época eu não era formada ainda, claro, né? Eu trabalhava, tinha outras profissões, né? Profissões assim que não exigiam tanto preparo acadêmico. E aí eu vendo a Cleusa lá estudando, tentando terminar, né, o quarto, quinto ano do ensino fundamental, eu me lembrei do tanto que eu gostava de fazer isso, né? Então eu achei importante aqui relatar que às vezes a gente planeja as coisas na infância, mas às vezes quando a gente fica adulto não sai muito de acordo com o que a gente planejou, né? Mas graças a Deus eu tive a oportunidade, né? A graça de encontrar pessoas que me fizeram relembrar do tanto que eu gostava nisso. E posso ainda complementar mais, porque mesmo despertando essa vontade, faltava os recursos, né? Hoje em dia a gente sabe que não é fácil a gente fazer um curso superior, mas eu vi nessa pessoa da Cleusa, assim, a determinação, e eu lembrei que eu também, né, tinha isso, e comecei a pesquisar, a me informar melhor sobre as possibilidades, e foi então que em 2007 eu voltei a estudar por conta própria. Eu estudava em casa, tá?
imprimia algumas coisas, comprava algumas apostilas e estudava em casa, estudava no ônibus. Quando eu ia trabalhar de ônibus, eu estudava dentro do ônibus várias vezes, eu fiz isso. E em 2009 eu fiz o Enem. O Enem de 2009 me abriu as portas da faculdade, porque eu consegui tirar uma nota que eu podia me inscrever no programa do governo, no ProUni. E então eu comecei a fazer a minha faculdade em 2010, né? Já casada, já com meus filhos, mas agora era a hora, né, de exercer esse meu sonho de infância. Em 2013 eu consegui me formar. Ai, que legal. E uma das principais apoiadoras minhas, a gente não estava no roteiro, mas eu vou falar porque é importante, porque eu acho que essa minha irmã aqui, eu acho que ela foi a única pessoa que acreditou que isso seria possível, além de mim mesma, né? Sim, claro, porque quem trabalha fora, que tem casa, que tem filho, sabe que não é uma coisa assim muito fácil. Hoje eu vou chegar e vou estudar, né? Então, graças a Deus, eu sempre tive o apoio da minha irmã, que sempre acreditou em mim, essa aqui. E hoje, graças a Deus, estou formada, atuo, sou muito feliz com a minha profissão, apesar dos pesares. Que história linda, né, meus amores? Que, assim como a Rita, muitas outras pessoas que têm seus sonhos, que possam retomar, que possam realizar. Sempre é tempo, né? Sempre. Sempre é tempo. É uma inspiração para nós. Muito linda a história mesmo, viu? Então, Rita, e a gente falando sobre a valorização dos professores, né? Eu pesquisei também nessas pesquisas, meus amores, que em outros países a profissão professores são muito bem valorizadas, como por exemplo na Finlândia. Eu pesquisei que quando chegam no aeroporto, são professores, vai viajar, ou chegam, até tapete vermelho é estendido. Nossa. Os professores tem um super respeito. E quando a gente fala em respeito, não é só questão salarial, é um respeito muito grande pela profissão, por essa profissão que forma outras profissões. Não sei se você também estudou sobre isso. Sim. Que em outros países essa profissão é bastante valorizada, Sim. né? Que isso possa, deixa eu te falar um pouquinho, mas que isso possa, né, servir de exemplo, né, para os nossos governantes, que eles possam se inspirar nesses países, saber como é que eles fazem, buscar formas para que haja mais valorização dos professores. Não é isso? É verdade. Um dos países também que mais valoriza os professores é o Japão, né? A França também valoriza, né, os profissionais da educação. E o Brasil está um pouco atrasado aí nesse quesito. Então, vamos aproveitar agora que a gente está aí, né, elegendo os nossos governantes independente de partido, e cobrar, né, dos nossos governantes essa valorização para essa classe de professores, de profissionais que tanto se dedicam, tanto batalham, tanto lutam e tão poucos valorizados são. Então vamos aproveitar, meus amores. Ô Rita, e a gente sabe que a profissão dos professores tem um monte de satisfação, de prazeres, como você mesmo disse agora há pouco, mas a gente sabe também que tem muitos desafios, né? Sim. O professor enfrenta muitas barreiras e muitos desafios. Quais são os principais, na sua opinião? O principal desafio é a desvalorização, né, da profissão, tanto pelo governo quanto pela sociedade, né? Se a gente for pegar a fundo a história, né, do Brasil, a história de como foi colonizado, a história de como foi feita a formação da nossa sociedade, a gente vai ver que nem sempre a escola era para todos. Então, hoje em dia, a escola é para todos, mas isso não ocorreu do dia para a noite. Isso foi através de muitas políticas, muitas reformas, muita luta, tá? Quem conhece, né, a história, né, do Brasil a fundo, sabe que todas as conquistas que nós temos hoje demorou anos e gerações e várias lutas, várias batalhas políticas. Por quê? Porque antigamente todas as pessoas elas viviam, né, em sociedade, mas nem todas tinham
a oportunidade de aprender a ler e escrever, tá? Então, a gente tem que dar muito valor nisso, porque hoje em dia, eu falo assim, as pessoas hoje em dia se esquecem ou não têm conhecimento do quanto foi difícil essas conquistas. Sim, até aqui, né? Sim, eu acho que esse é o principal desafio, porque hoje em dia o que a gente enfrenta? A gente enfrenta baixos salários, a gente enfrenta sala de aula lotada, a gente enfrenta problemas sociais de todas as naturezas que os alunos trazem, falta de recursos muitas vezes, né? Então, assim, é um grupo de problemas que a sociedade em si precisava, assim, ficar mais atenta a essas questões, porque é o futuro dos seus filhos que estão em jogo. Eu sempre tento equiparar com a profissão da medicina, né? O salário dos professores, se comparado ao da medicina, é um dos mais baixos que tem no Brasil, tá? E a gente se prepara da mesma forma que um médico se prepara. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente tem que fazer os estágios obrigatórios. E por exemplo, assim, um médico, se ele atende lá os seus 30 pacientes, ele não vai atender os 30 de uma vez só. E a gente tem que atender 30 alunos de uma vez só. Às vezes numa sala de aula que às vezes não tem ventilador, que às vezes não tem, né, um espaço físico de acordo com a necessidade dos alunos. E outra coisa, se o médico receita para você assim, olha, você toma aqui esse remédio tantos dias na sua casa, né? Você vai tomar esse remédio. Agora, se a gente fala assim para o aluno, olha, você faz essa lição aqui tantos dias na sua casa, a família, muitas das famílias às vezes não seguem, né, as orientações do professor. E isso acaba gerando um atraso muito grande na evolução da aprendizagem dos alunos. Rita, e você falou bem, assim, principalmente nas escolas públicas, municipais, estaduais, em comunidades, em bairros bastante carentes, a gente tem muito problema social, a gente sabe, né, não é de hoje, e isso dificulta muito a vida dos professores, porque as crianças chegam na escola totalmente despreparadas, inclusive da educação mínima, básica que se tem em casa. E há uma dificuldade também, me corrija se eu estiver errada, no contato dos professores com os pais, no entendimento. Sim. É isso que ele está falando, eles não conseguem entender, não conseguem enxergar a importância dessas orientações do professor ou dos encaminhamentos que são feitos, dos diagnósticos que são feitos dentro da escola. Então, tem uma dificuldade muito grande relacionada também às questões sociais. Sim, né? As certeza. Comunidades mais carentes, Com mais certeza. pobres, mais humildes, que enfrentam uma série de problemas sociais, os filhos levam para a escola isso, dificulta muito a vida dos professores, que, claro, atendem a todos com maior carinho, maior respeito, sem nenhuma discriminação. O que eu estou dizendo é que isso é algo que já deveria chegar na escola, os alunos, com o mínimo de condição de educação básica, que aí falta realmente assim intervenção, seja dos governos, seja da sociedade, para ajudar, para contribuir assim para a educação dessas pessoas, né? Isso. Muitas vezes os professores fazem o papel dos próprios pais, da própria família, que não faz em casa, não é isso? Com certeza. Então, meus amores, é isso, que possa haver maior essa valorização. Ô Rita, a gente está caminhando para o final, você quer aproveitar e mandar um recadinho para os seus aluninhos lindos, para os seus colegas, suas colegas de profissão? Vamos aproveitar esse momento para parabenizar todos? Sim, queria desejar aqui um grande abraço para todos os meus alunos, meus ex-alunos, né? Todos os meus colegas de profissão, todas as escolas que eu já passei, tá? Mandar um grande abraço, um carinho enorme que eu tenho cada pessoa que passa pela minha vida,
eu guardo sempre recordações boas. Então, queria que dizer para todos vocês que vocês moram no meu coração. Ai, que lindo, né, meus amores? E eu também queria aproveitar e parabenizar toda a classe de professores, né? Tanto os pedagogos estaduais, municipais, da faculdade. Eu queria mandar um beijo e um abraço a todos os professores da Unilago, que são meus professores, que eu também sou universitária agora, tá? Toda a grade de professores do curso de psicologia em especial, que são meus professores. Queria parabenizar também a escolinha que eu fiz estágio, tive o prazer de fazer estágio agora esses dias, que é a Maria Marculina, a coordenadora Tanitiele, Marcela e todos os professores que lá eu pude estar presente e vi o carinho, o respeito, o amor que trata todos os aluninhos. Tá, meus amores? O estágio era na área de psicologia, mas a gente viu, né, o esforço, acompanhou o esforço e a dedicação e o amor que todos esses professores tratam os alunos ali que ali estão em período integral, né? Então, que Deus abençoe sempre a todos a categoria, todos os professores, que continuem sim com essa dedicação, sabedoria, resiliência, fortalecimento e vamos rezar sempre para que haja sim essa valorização e esse crescimento da profissão no país. É uma profissão que realmente forma todas as outras profissões e é linda e merece ser valorizada. Então eu quero agradecer mais uma vez a Rita, que veio aqui bater um papo com a gente hoje, que ela também possa ser uma inspiração mais uma vez para todos, né, com a história dela, que tem aqui no canal, quem quiser ver, né, Rita, tem uns 3 vídeos da Rita aqui já no canal, que ela sirva de inspiração para todos, né, independente assim, do tema que a gente tratou, e em especial no dia de hoje para os professores. Que Deus abençoe todos os professores, que Mãezinha nos proteja.